Fala, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais um vídeo aqui no canal. Bora começar a semana com o pé direito, já se antenando em relação às últimas notícias desse futebol maravilhoso que a gente ama tanto, né? Vamos ver quem foi campeão ontem, vamos ver também um jogaço que teve na Europa entre Arsenal e Liverpool. Vou te contar sobre vários técnicos que são sondados aí por alguns times, né? Flamengo não vai ficar com Vitor Pereira, o Atlético Mineiro também quer contratar novo técnico, a Internacional já está de olho em treinador lá de Portugal. Vou te contar tudo isso e muito mais. E para começar, bora falar sobre uma treta lá no Campeonato Espanhol. Alex Bainha relatou que foi agredido por Federico Valverde após o jogo entre Villarreal e Real Madrid no último sábado, e isso teria acontecido enquanto ele ia para o ônibus do clube. De acordo com a imprensa espanhola, Bainha até já apresentou queixa na polícia contra o jogador do Real Madrid. O jornal Marca revelou que Valverde está furioso com Bainha por conta de um comentário que ele fez sobre seu filho na partida pela Copa do Rei, onde ele deu uma entrada forte em Valverde e falou o seguinte: chore agora porque seu filho não vai nascer. Este comentário se referia à gravidez de risco que a esposa de Valverde passava no momento. Neste sábado, Bainha teria feito novos comentários sobre o tema, e então, depois da partida no estacionamento, Valverde teria dito o seguinte: fale agora o que você falou sobre meu filho, com a família não se brinca. Horas depois do acontecido, Bainha, em suas redes sociais, relatou que sim, foi agredido e negou os comentários sobre o filho de Federico Valverde. Teve um momento no jogo de sábado, inclusive, que eles se encontraram, né? E deu pra ver que o Federico Valverde realmente estava bem irritado e quase que deu ali uma porrada no Bainha, né? Ele segurou ali a mão, deu aquela tremida ali e conseguiu ali manter a postura, pelo menos no jogo, né? Realmente, né? O Bainha fazer um comentário desse tipo sobre a gravidez de risco aí que a esposa do jogador aí passava é um absurdo, e inclusive ela também falou sobre isso nas redes sociais, confirmando que sim, Bainha teria dito isso a Federico Valverde, tá? O Villarreal, por sua vez, falou que não vai participar de nada disso, portanto a queixa é realmente feita pelo Alex Bainha, o Villarreal não tem nada a ver, tá? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, e qualquer novidade eu te informo nos próximos vídeos. E agora, sem mais enrolações, já sabe, né? Solta a intro! Ontem o Palmeiras goleou o Água Santa no Allianz Parque por 4-0, com gols de Gabriel Menino, que marcou 2 vezes, Endrick e também Flaco Lopes, e portanto se tornou campeão paulista mais uma vez. Esse é o 25º título do estadual na história do clube alviverde. Pela Taça Rio, ontem Botafogo atropelou o Audax ao vencer por 5-2, com 2 gols de Lucas Fernandes e também 2 de Gustavo Sauer, e também mais um de Felipe Sampaio. Assim o Glorioso conquistou a Taça Rio e também garantiu vaga na Copa do Brasil de 2024. Fluminense botou pressão no Flamengo desde o começo do jogo e goleou a equipe rubro-negra por 4-1, se tornando assim campeão carioca pela 33ª vez. Alexander, Marcelo e Cano 2 vezes marcaram os gols. Hulk brilhou mais uma vez, marcando os 2 gols do Atlético Mineiro na vitória por 2-0 contra o América, e assim o Galo ergueu o troféu de campeão estadual pela 48ª vez. Atlético Paranaense e Cascavel ficaram no empate sem gols, e como o Furacão tinha vencido o jogo de ida, eles levantaram o caneco de campeão. Essa foi a 27ª vez que o Atlético conquistou o estadual. Goiás meteu 3-1 no Atlético Goianiense, e como o jogo de ida tinha sido 2-0 para o Dragão, o jogo foi para as penalidades, onde o Atlético venceu por 5-4 e assim se tornou campeão goiano pela 17ª vez. E aí, meus amigos, agora que estamos prestes a começar aí o Campeonato Brasileiro, eu quero saber 2 coisas, tá? Comente aí quem que você acha que é o grande favorito a levar o Brasileirão por esse começo de temporada, né? Ou então os favoritos, e também comente quem que você já acha que entra no Brasileiro com um pezinho no Z4 ali, com muita chance de ser rebaixado, beleza? Fala aí o que tu pensa. E também já aproveita para deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui você vai sempre ter vídeos novos todos os dias para sempre ficar muito bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, lá sempre rola muita notícia, transferência, quiz, curiosidades e mais. Então vai lá me seguir. Flamengo perdeu todas as competições que disputou nesse ano e a situação de Vitor Pereira se tornou insustentável ontem ao ser goleado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca. O rubro-negro já decidiu que vai demitir o técnico português e agora negocia a forma de pagar a multa rescisória dele. De acordo com o portal GE, o Flamengo estuda os nomes de Sampaoli e Tite para assumir a equipe de forma imediata e também analisa Jorge Jesus, porém o português somente chegaria no final de maio, que é quando acaba seu contrato com o Fenerbahçe.
Outra possibilidade para o Jorge Jesus seria se o Flamengo acionasse agora a multa rescisória dele com a equipe turca, tá? Lembrando que o valor não deve ser alto, já que é proporcional ao tempo que falta de contrato, e como ele tem vínculo apenas até maio, esse valor aí não seria pesado para a equipe do Flamengo. Na tua opinião, torcedor flamenguista, desses três citados, quem que você queria que chegasse para comandar o seu clube agora? Jorge Jesus, Sampaoli ou então Tite? Comenta aí, beleza? Apesar de ter sido campeão mineiro ontem, Eduardo Cudê deve deixar o Atlético até o meio dessa semana, e isso é porque ele entrou em rota de colisão com a diretoria e também com os investidores no meio da semana passada. Inclusive, o jornalista Thiago Fernandes do portal Gol informou que o Galo quer contratar Dorival Júnior, que está sem clube desde que deixou o Flamengo no final do ano passado. Inclusive, o Atlético já fez os primeiros contatos para saber a disponibilidade do técnico e também para apresentar o projeto esportivo a ele. Ontem, pela Premier League, Arsenal visitou o Liverpool e começou vencendo com gols de Gabriel Martinelli e também Gabriel Jesus. Porém, os Reds diminuíram com Mohamed Salah no final do primeiro tempo. No segundo, Salah poderia ter feito mais um, porém ele mandou esse pênalti pra fora. Então, aos 87 minutos, Firmino empatou de cabeça e deixou o jogo em 2-2. Resultado muito bom para o City, que está a 6 pontos do Arsenal e tem um jogo a menos. Nessa partida, o lateral Andrew Robertson levou uma cotovelada do bandeirinha no rosto durante o intervalo. Logo depois disso, ele reclamou e ainda levou o cartão amarelo. Agora o PGMOL, que é o órgão responsável pelos árbitros, está investigando o caso. Inclusive, o jornal The Athletic já soltou agora de manhã que o bandeirinha não será escalado para nenhum jogo enquanto a investigação não chegar ao fim, tá? Vamos ver o que é que vai se desenrolar desse caso, vamos ver o que realmente aconteceu entre o bandeirinha e também Andrew Robertson, e qualquer novidade eu te falo nos próximos vídeos. Pelo Campeonato Espanhol, ontem o Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2-1. Nahuel Molina marcou o primeiro gol e prestou homenagem a Ángel Correa, que ficou fora da partida por conta do falecimento da sua mãe, que aconteceu na semana passada. Atlético, com essa vitória, chegou a 57 pontos e se mantém na terceira colocação. Lá na Arábia, Al Nassr ficou em empate sem gols com o Al Feiha, e assim perderam a oportunidade de empatar em pontos com o Al Ittihad, que é líder do campeonato com 56 pontos. Ryan Gravenberch não vem sendo muito bem aproveitado no Bayern de Munique, e em entrevista ele falou o seguinte: "Eu não me arrependo de ter escolhido assinar contrato com o Bayern, eu tinha esperanças e expectativas de jogar mais aqui na equipe, porém até agora isso não virou realidade, isso me incomoda, mas eu sei como lidar com isso." Lembrando a vocês que em janeiro vieram algumas equipes da Premier League tentar contratá-lo, mas o Bayern recusou qualquer oferta por Gravenberch e só cogita um negócio ao fim da temporada. Até agora ele começou apenas uma partida como titular, e nos outros jogos em que ele entrou saindo do banco, ele não conseguiu somar mais que 45 minutos por partida. Matheus Uribe continua em alta lá no Porto, porém vale a pena lembrar que seu contrato se encerra já no fim dessa atual temporada e portanto ele ficará livre no mercado. Apesar do Dragão querer renovar contrato com o volante, ainda não tem acordo nenhum. Flamengo segue atento à situação e já conversou com ele a respeito de um vínculo, porém agora quem entrou na briga é o Atlético de Madrid. Segundo o jornal Record, os colchoneiros já apresentaram um pré-contrato a ele, que seria de 3 anos, com salário de 3 milhões de euros por temporada, e agora aguardam uma resposta oficial do jogador. Simone Inzaghi não deve continuar no comando da Internazionale para a próxima temporada, e o clube já tem Sérgio Conceição como seu favorito para assumir o comando. Inclusive, o jornal Gazzetta dello Sport informou nesse final de semana que os nerazzurri já fizeram os primeiros contatos com o treinador do Porto e desejam ao fim da temporada lhe apresentar um projeto esportivo para que ele venha comandar o time italiano. Lembrando a vocês que ele tem vínculo com o Porto até 2024 e possui uma multa rescisória avaliada em 10 milhões de euros. Outros nomes também cotados pela Internazionale, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, seriam de Thiago Motta, Roberto De Zerbi e também Antônio Conte. Mas eu confesso que seria bem interessante ver o Sérgio Conceição lá na Inter, né? Ele já mostrou em entrevista que tem um apreço pela Itália, pelo futebol italiano, então seria bem interessante ver ele comandando a equipe nerazzurri. O Sérgio Conceição vem fazendo um ótimo trabalho lá no Porto e por isso que ele tá em alta no futebol europeu, né? Mas vale a pena lembrar que ele tem essa multa rescisória e o Porto dificilmente vai baixar esse valor para liberá-lo ao fim da temporada, tá? Vamos ver o que é que vai acabar acontecendo. Na sua opinião, Sérgio Conceição seria um ótimo nome para comandar a Internazionale a partir da próxima temporada? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! It's gonna be a long night.